Bom dia, o meu nome é Isabela Zampieri e o tema da minha apresentação é a extração de compostos bioativos presentes em grãos de café arábica. O orientador do meu trabalho foi o professor Marcos Mafra e a minha coorientadora, a Letícia Ronco. Essa apresentação vai ser dividida em introdução, objetivo, revisão bibliográfica, metodologia, resultados e conclusão. O café é uma das bebidas mais consumidas no mundo, trazendo diversos benefícios à saúde humana. O efeito mais conhecido do café é o efeito psicoativo ou estimulante. Existem mais de 100 espécies conhecidas de café, porém as mais comuns são o coffea arábica e o coffea senéfora. Os grãos dessas espécies possuem compostos bioativos, os quais podem ser extraídos com a utilização de um solvente, podendo assim auxiliar no desenvolvimento de produtos nas áreas de cosméticos, fármacos e alimentos. Desse modo, o principal objetivo desse trabalho foi a extração dos compostos bioativos provenientes dos grãos crus de café arábica, como também a avaliação do potencial extrativo dos solventes eutéticos profundos. Os principais constituintes do café são proteínas, lipídios, ácidos clorogênicos, cafeína e trigonelina. A cafeína é um alcaloide responsável pelo efeito estimulante sobre o sistema nervoso central e possui ação também sobre o sistema cardiovascular, na homeostase do cálcio e na redução da fadiga. Já a trigonelina apresenta algumas propriedades sensoriais e nutricionais que atuam principalmente no sistema nervoso central, na secreção da bile e no intestino. E os ácidos clorogênicos são compostos fenólicos que atuam como antioxidantes. A atividade antioxidante é responsável por proteger células saudáveis contra a ação de radicais livres oxidantes. Os radicais livres são moléculas altamente reativas que estão relacionadas com o desenvolvimento de doenças degenerativas, como diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares e cancerígenas. Dessa forma, verifica-se a importância da atividade antioxidante, a qual impede a ação dos radicais livres. Com relação à extração dos compostos bioativos dos grãos de café, existem métodos convencionais e não convencionais para se realizar a extração. Nesse trabalho foi aplicado um método não convencional para a extração dos compostos bioativos, que foi a extração assistida por ultraturrax, na figura apresentada ao lado. O ultraturrax opera com uma alta velocidade, rompendo a matriz e facilitando a homogeneização do meio. E a extração utilizando o ultraturrax possui alta eficiência e baixos tempos de extração. Para a extração, serão utilizados os solventes eutéticos profundos, os DES, que são solventes alternativos aos solventes usuais. Os DES são chamados também de solventes verdes por serem biodegradáveis e atóxicos. Já os solventes usuais, como o etanol, a acetona, podem apresentar riscos à saúde humana por conta da sua toxicidade, volatilidade e inflamabilidade. Os DES eles são formados a partir de ligações de hidrogênio entre um composto doador de hidrogênio, cuja sigla é HBD, e um composto aceitador de hidrogênio, o HBA. O aceitador de hidrogênio pode ser um sal quaternário de amônia, como o cloreto de colina, e já o doador de hidrogênio é geralmente um composto orgânico, como ácidos, álcoois e aminas. A mistura entre o doador e o receptor de hidrogênio vai resultar na formação de uma mistura eutética, e essa mistura eutética apresenta um ponto de fusão mais baixo do que o ideal, como representado na curva azul da figura, sendo a curva vermelha a representação do ponto de fusão da mistura ideal. Esses foram os passos da metodologia utilizada. A primeira etapa foi a moagem dos grãos crus de café. Os grãos foram triturados utilizando o liquidificador industrial e depois peneirados. Em seguida foi feita a caracterização físico-química da amostra, onde foram determinados os teores de lipídios, proteínas, cinzas, fibras e umidade. Em seguida foi feita a síntese dos DES e utilizou-se o cloreto de colina como HBA fixo e foram testados diferentes HBDs, como açúcares, álcoois e ácidos orgânicos, em diferentes razões moleculares, para no fim selecionar os DES com os melhores rendimentos de extração. E para a realização da síntese, as misturas foram deixadas em banho-maria de 30 minutos até 24 horas, dependendo da composição de cada DES. E a próxima etapa foi a extração sólido-líquido dos compostos bioativos do café. Utilizou-se o ultraturrax para auxiliar na extração e a amostra foi pesada e adicionada a 5 ml de solvente e colocada no ultraturrax durante 10 minutos. Em seguida foi feita a avaliação dos extratos, iniciando pelo teor de compostos fenólicos. Utilizou-se o reagente Follin-Ciocaultaux e as amostras foram lidas em espectrofotômetro VVIS
e um comprimento de onda de 720 nanômetros. E por fim foi feita a análise da atividade antioxidante dos extratos. Foram utilizados os métodos DPPH e FRAP e a leitura das amostras em espectrofotômetro. Levando em consideração a pandemia do novo coronavírus, não foi possível realizar a etapa experimental e, dessa forma, o resultado consta do estudo da revisão bibliográfica e metodologia. Ainda houve o acompanhamento na forma virtual do trabalho, através de reuniões semanais com um grupo de pesquisa, o que ajudou a validar a metodologia utilizada e verificar o potencial dos solventes empregados na extração dos compostos bioativos. Essas foram as referências utilizadas e fica aqui o meu agradecimento à CNPq, ao PIBIT pela bolsa, ao Latos, PPGEL, a CAPES e o FPR. Obrigada!